Amém. Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos finalizar o livro de Josué, capítulo 22, 23 e 24, e os Salmos 59, logo em seguida. Vamos começar. Josué 22, versículo 1. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera as terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos, e depois os despojos de seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto de Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles, enviaram 10 líderes, um de cada tribo, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje nós não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor. E se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas sagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba.
Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para os holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunhos entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. E assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações. Por amor a vocês, foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu.
Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram, com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amoreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Peor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amoreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amoreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amoreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu
e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amoreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decreto e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pois por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho, Finéias, nos montes de Efraim. Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como fico à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Pausa. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados de seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciaram,
consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa. Jacó. Pausa. Eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães, e rondando a cidade, à procura de comida, perambulam, e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém. Amém, glória a Deus, Paulo, obrigado, querido, tava com saudade da sua leitura. Gente, eu vou botar uma enquete lá no grupo do Maná, de novo, para ver quem que quer ler, tá? Porque entraram algumas pessoas novas, né? Aí eu vou colocar lá uma enquetezinha, tá bom? Para mais pessoas que quiserem ler aí, entrarem aí na escala. Benção demais, Paulo, obrigado, querido. Bom, rapidamente aqui, já para a gente passar para nossa querida mestre, Karine. Fechamos o livro de Josué, né? Para a honra e glória do Senhor, mais um livro que nós concluímos. E Josué, no capítulo 22, traz uma questão bem interessante, né? As tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés, elas vão retornar para as terras além do Jordão, né? Elas passam ali o Jordão e ali elas constroem um altar bem imponente. E isso gera uma tensão entre as outras tribos que pensam que eles tinham feito aquilo como idolatria. E aí a gente vê, queridos, a questão da importância da comunicação e da unidade, né? Então, as tribos ali explicaram que aquele altar não era um altar para sacrifício, mas era um altar para testemunhar, né, para as gerações futuras, que mesmo separados ali do rio, né, que eles faziam parte do mesmo povo que adoravam a Deus. Então, ali o fato, só que eles esqueceram de comunicar, né? Então, gente, eu sempre falo, comunicação é estratégia de guerra. A gente precisa ter uma comunicação clara e ter unidade, né? Naquilo que a gente faz. Então, aqui é bem interessante esse detalhe do 22. No 23, Josué vai fazer um discurso aqui de despedida, né? Então, ele vai dar as últimas instruções para o povo de Israel. Ele vai relembrar das bênçãos que Deus concedeu ao povo, e ele vai alertar sobre os perigos de se associar com povos pagãos, né? Josué vai falar da fidelidade do Senhor em cumprir as promessas boas, mas também em cumprir o juízo, né? Porque Deus, ele é amor, sim, mas ele também é justiça, fogo consumidor. E ele adverte o povo aqui. E o 24, ele vai trazer a renovação da aliança. Ele está em Siquém aqui, e aqui a gente vê a declaração, né, tão famosa, um versículo aqui que a maioria conhece, né? Ele vai dizer assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio Eufrates, os deuses dos amorreus, cuja nas terras que vocês estavam morando, né? Mas eu e a minha casa, ele fala, né? Eu e a minha casa, ele se posiciona, serviremos ao Senhor. Maravilhoso, né? Aqui a gente vê como é tremendo esse versículo. Josué, ele estava com aproximadamente 110 anos, ele estava aqui no finalzinho da vida dele, e o povo agora estava estabelecido na terra de Canaã, mas ele estava cercado por nações que eram pagãs, né, e tinham práticas idólatras, práticas sedutoras até. Então, esse momento que ele declara esse versículo, é Siquém. E é um local, né, que ele tem um significado espiritual muito forte, porque é um local onde Abraão estabeleceu a primeira promessa na terra,
né? Então, Josué vai reunir todo o povo de Israel para uma cerimônia ali, para fazer essa renovação da aliança. Então, ele traz aqui essa palavra aqui, né? Escolhei hoje quem vocês vão servir. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho de cachorro? Tá muito alto? Não, né? Beleza, então vamos lá, vamos seguir aqui. Os cachorros latindo aqui na rua. Então, essa palavra hoje, ele fala, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Então, essa palavra, né, traz para nós, queridos, um ponto importante, que a gente não pode adiar as nossas escolhas espirituais, né, para um futuro indefinido. Então, cada dia é uma oportunidade da gente se alinhar ao Senhor, da gente escolher a Ele, da gente renovar a nossa aliança a Ele, né. Que também um aspecto bem interessante é que Josué, ele, na decisão dele, ele estende para a família dele, ele declara sobre toda a casa dele. Quando ele fala casa, né, é toda ali, incluía os servos que trabalhavam com ele, incluía os dependentes dele. Então, essa palavra casa em Israel, ela é uma família estendida, né? Então, ele se coloca aqui, né, declarando essa bênção sobre toda a casa dele, né? Embora a fé ela seja uma escolha pessoal, ela também tem uma dimensão comunitária. Então, é interessante isso, né, que ele se coloca na brecha pela família dele e ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E outro ponto importante é que ele não tem medo de fazer uma escolha, né, se essa escolha é totalmente diferente da maioria, né? A declaração dele aqui mostra que ele é aliançado com o Senhor, independente se o resto inteiro queria servir aos outros deuses, ele estava muito bem posicionado, né? E essa palavra aqui no hebraico, servir, ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra servir no hebraico, ela é a palavra na-avod, que ela tem um significado de uma adoração, de uma vida inteira. É uma vida inteira de adoração e serviço dedicado, né? Adoração e serviço dedicado. Aqui, a palavra avodá, ela é tanto para servir como adorar. E essa palavra que ele está falando aqui é na-avod. Então, ela amplifica, né? Ele está literalmente dizendo assim, a minha vida inteira eu vou adorar e vou servir de forma dedicada ao Senhor. E esse termo aqui no hebraico, ele é o mesmo usado no serviço do tabernáculo do templo, né? Lembra ali o templo? Então, aquele serviço ali era esse serviço aqui, de uma vida inteira de dedicação, né? Então, sugere o que para nós, a nossa aplicação do dia a dia? Que a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia no nosso trabalho, na rua, onde a gente estiver, deve ser uma expressão contínua de adoração ao Senhor. É isso que Josué estava declarando aqui, né? Que a vida dele cotidiana seria uma vida inteira de serviço e adoração ao Senhor. Queridos, vou passar para a nossa querida mestre, para a gente fazer a porção do Homer aqui, que está sendo realmente uma bênção a cada manhã. Amém? E amanhã nós entramos no próximo livro.